Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre engajamento e as ferramentas de inteligência artificial. Estou aqui esperando o time Expertise Mestre entrar. Vamos lá, o pessoal entrando aqui para participar da live junto comigo. Deixa eu só conseguir, minha gente, fazer isso. Peraí, ver. Tá bom, aceitar. É Sidney, vai participar conosco aqui hoje, faz parte desse time. E aí, vamos lá, Olá, animada? A gente tem que ser, nós temos que ser os primeiros a ter um engajamento. A gente tem que já começar essa live com bastante engajamento, motivação, que é para animar todo mundo. isso mesmo. Olá, como estão? Como foi o dia de vocês? Sejam Vamos todos lá. bem-vindos. Então, Olá, enquanto... sejam todos bem-vindos para mais essa live com a gente. Pois é, então assim, a gente vai começar tratando da questão do conceito do engajamento, que muita gente fala da questão do engajamento, seja nas redes sociais, né? A gente fala muito, o que é uma audiência engajada? Vamos levar agora para o campo da sala de aula, né? O que seria você chegar numa sala de aula e ter alunos ali engajados, né? Que estejam realmente motivados, interessados, curiosos por aquilo que você vai ensinar. A gente sabe que hoje os estímulos que os estudantes recebem são muitos. E o professor dos tempos atuais, ele tem outros desafios, né? Enquanto a gente vivia numa época, vamos dizer assim, de um sistema de ensino muito mais tradicional, em que o aluno sabia que tinha que sentar ali na filinha, que tinha que prestar atenção, né, na figura ali do professor o tempo todo, as coisas de alguma forma eram mais controláveis, vamos dizer assim, né? Era um sistema de ensino muito mais controlado. E com o passar do tempo, claro que as coisas vão evoluindo, a própria educação também passa por inúmeras mudanças durante todo esse processo, e a gente vê que hoje nós estamos na era tecnológica, né? Há muito tempo a gente já vem passando por ela, só que de uma hora para outra, quando a gente viu a questão da pandemia, por exemplo, foi aquele boom, né? Ela já estava em processo, isso, a tecnologia ela não surge, por exemplo, só foi de ontem para hoje, não, isso já vem há um tempo. Mas foi na pandemia que foi aquele acorda geral. Agora a gente precisa entender que, além do mundo físico, existe um mundo virtual e que a gente pode interagir e que pode também, vamos dizer assim, colocar o nosso conhecimento, né? Tratar do nosso conhecimento através da tecnologia. Então, quando a gente fala de engajamento, a gente fala de alunos curiosos, motivados, alunos que realmente estão querendo aprender. Olha que maravilha! Imagina chegar numa sala de aula em que os alunos estão motivados e querendo aprender. Quais são as maiores reclamações que a gente recebe? Em sala de professor, a gente escuta bastante aquela questão de mas a aula hoje eu tive que ficar o tempo todo chamando atenção, não presta atenção. Aí tem aquela famosa expressão, os alunos não querem nada com a vida, eles não querem saber de estudar, só querem saber de estar no celular, né? Quantas vezes a gente não escuta isso o tempo todo? Só que agora a gente precisa, na verdade, reinventar esse processo. Pensar fora da caixa. Perceber que as tendências são outras e que a gente, como profissional da educação, a gente precisa estar antenado, estar à frente, né? A gente vai estar sempre à frente e nunca ficar para trás. Porque quanto mais a gente ficar ali preso naquela mesmice, naquele sistema muito tradicional, mais problemas a gente vai ter e não vai conseguir atingir os objetivos. Então, o conceito do engajamento é justamente esse, né? Que é a motivação, que é você realmente perceber que existe um otimismo, uma paixão do estudante pela aprendizagem. Aí você vai dizer, acontece isso? Sim, acontece, quando ele entende que aquela aula é interessante. Né? Eu, por exemplo, como professora, quando eu estava na sala de aula, escutava muitas vezes o aluno olhando o horário e vendo quem seria o professor da próxima aula. Tanto poderia existir ali um feedback positivo, como também poderia ser muito negativo. Já vem a aula daquele professor X, que é aquela aula chata, que é aquela aula que dá vontade de dormir. Né? Sobre a questão do dormir, a gente sabe que tem aluno que vai dormir em todas as aulas. Com Isso é certeza. verdade. Mas a gente sabe que muitas vezes o professor precisa também se autoavaliar e perceber que mecanismos ele tem utilizado, qual é a metodologia que ele tem utilizado para chamar a atenção do estudante, né? Para realmente fazer com que ele se engaje ali durante a aula. Então, qual é a importância do engajamento?
que a gente fala de engajamento, mas qual é a importância? Primeiro, retenção do conteúdo, ou seja, compreensão. Quando ele está engajado, ele presta atenção. Quando ele presta atenção, ele entende exatamente quais são os comandos. E esses comandos dados pelo professor, eles não são dados de maneira aleatória. Elas deveriam, pelo menos, ter uma finalidade. Ou seja, ele programa, planeja aquela aula e ele vai fazendo o seguinte, ele sabe que o passo a passo do que ele vai fazer durante aquela aula tem um propósito, tem um objetivo. Esse objetivo é promover o quê? A aprendizagem. Então, se eu tenho uma turma, uma sala de aula, em que os alunos não estão prestando atenção nesses comandos, nesse passo a passo, nessas etapas, o que é que vai acontecer? A dispersão. E essa dispersão, ela é extremamente, vamos dizer assim, ruim no sentido não só daquele que acaba se dispersando, mas também na relação daquele que não está disperso, mas que acaba não prestando atenção porque o outro, né, que não é o professor, acaba tomando ali conta da cena. Então, quando a gente fala de reter o conhecimento, é no sentido de eu memorizo, eu consigo perceber o passo a passo desse processo, e é durante esse processo que eu também consigo me aproximar do professor e dizer a ele que quais são as minhas dificuldades ou não durante esse processo de aprendizagem. A outra importância é a questão do desenvolvimento das habilidades. Alunos engajados, alunos que prestam atenção, eles conseguem desenvolver suas habilidades, seu senso crítico, né? Ele percebe também que ele pode, inclusive, estar mais voltado para a questão da resolução dos problemas que são colocados ali para que ele possa resolver. E a questão do bem-estar, da promoção do bem-estar, visto que se ele está engajado, ele faz com que aquele ambiente se torne muito positivo. Ruim é você estar num ambiente em que as pessoas estão ali enfadadas, pensando em outras coisas, querendo estar em outros lugares e querendo fazer outras coisas. E fica ali o professor naquela luta, é um combate, né? Ele o tempo todo querendo chamar a atenção, ele diz, olha, tô aqui, ó, tô aqui. E os alunos não estão nem um pouco interessados naquilo que ele está fazendo. E a redução da evasão escolar também é uma outra questão que envolve a questão do engajamento. Alunos engajados, eles com certeza acabam não evadindo da escola, né? Aqueles que evadem porque não estão, evidentemente, suficientemente engajados na aula, ou não se conectam, né? Acabam não se conectando com aquele ambiente de aprendizagem. Aí agora, quais seriam então as estratégias para a gente conseguir chamar a atenção dos estudantes e fazer com que eles se tornem mais engajados? O pessoal que já está assistindo aqui, me diga uma coisa, vocês têm percebido que os estudantes estão mais engajados nas aulas que vocês estão ministrando, ou vocês sentem que, de fato, existe alguma coisa que precisa ser, vamos dizer assim, corrigida, organizada, para que eles possam se engajar mais? Porque às vezes a gente fica nessa luta, né? De quem é a culpa? Não tem culpa, gente. É questão da gente analisar o que é que está acontecendo no ambiente, quem são esses estudantes, como você também está elaborando as suas estratégias, de repente você muda a sua estratégia, muda a sua aula. E aí você consegue chamar essa atenção que você precisa. Não é chamar a atenção no sentido de, porque eu quero ser... Não, a atenção para a aprendizagem. O professor, na verdade, ele é o veículo ali, né? Ele é o líder. Ele é a liderança. Ele quem chama os alunos ali para realmente aprender. Então, se você consegue chamar essa atenção, é evidente que os resultados são mais positivos. Então, sobre as estratégias, aulas interativas. Vamos lá sobre aulas interativas. Eu vou colocar umas coisinhas aqui que eu estou vendo o pessoal que está acenando. Ainda não falei. O pessoal que foi entrando depois. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Olha, tem um pessoal aqui. E eu nem fui acenando para o povo. Gente, não sou mal educada não, é porque eu não vi mesmo. Porque você já foi falando Já fui falando. E se concentrou, né? Já fui falando. E vocês podem falar também, tá? A gente pode aqui interagir na hora da live. A gente precisa que vocês interajam, que vocês falem o que é que vocês pensam, o que é que vocês estão sentindo agora nesse momento sobre a questão de engajamento, se já foi melhor, se agora é que está melhor, como é que está o processo. Vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês e a gente vai dialogando aqui na live. Mas vamos lá, sobre a questão das estratégias, o que seriam essas aulas interativas, né? Essas aulas em que a gente permite que o aluno fale, que ele se expresse, que ele discuta, que ele debata. Ele precisa fazer parte desse processo.
Então, uma aula, todas as aulas que o professor for dar, for aquela aula expositiva, em que só ele fala o tempo todo, e o aluno fica só escutando, o que é que vai acontecer? Com alguns minutos, gente, por mais que o aluno queira, ele vai, sim, tirar a atenção. Isso é questão de biológica, do ser humano. Isso não acontece só com o aluno, não, isso acontece com qualquer pessoa. Por isso que eu estou dizendo para vocês, acordem aí e comecem a conversar também, porque senão vocês vão dormir, tá bom? Então, estrategicamente, eu já estou dizendo que vocês precisam interagir com a gente, porque é natural, né? No nosso cérebro, depois de um determinado período de tempo em que você está prestando atenção numa coisa, é comum que você, por algum motivo, acabe se dispersando. Então, imagine você ter, vamos dizer, 40 minutos, 50 minutos de aula, e o tempo todo só falando e não permitir que os outros também interajam com você. Não fazer perguntas, não estimular. Não criar um ambiente em que você forme grupos, que você procure fazer com que eles interajam entre si, porque não é só a figura do professor falando o tempo todo que vai conquistar esse engajamento dos estudantes. Então, é muito importante que essa aula interativa ela esteja voltada para a questão, por exemplo, da organização de projetos que sejam baseados na resolução de problemas. Alunos gostam de ser desafiados. Existe um problema para ser resolvido e eles vão se interessar muito pela resolução do problema. Formem grupos. Aluno gosta, né, de muitas vezes até daquela questão da competição. Quem vai conseguir primeiro resolver esse problema? Quais são as estratégias que cada grupo formado ali vai criar para a resolução daquele problema? Depois que termina aquilo ali, aquela atividade, você pergunta, quais foram as estratégias que você usou? Aí a pessoa vai lá, né, falando o que ela desenvolveu. O grupo X, quais foram as estratégias que você utilizou? O grupo que conseguiu resolver primeiro, o que é que ele fez? Agora vamos comparar. O que é que faltou no grupo A, né? Que de repente o grupo B fez, que fez com que o grupo B conseguisse resolver primeiro. Então a gente está estimulando o pensamento, o senso crítico. Então a gente pensa que não, mas ele está ali, ele está tendo que pensar, por que eu fiz isso? Será que eu não podia ter tomado um outro caminho, ter tido uma outra estratégia? O que é que poderia ter feito? Eu acho que quando a gente coloca esse estudante para pensar, para estimular esse raciocínio, ele se sente ali envolvido na prática. Então a gente não pode ficar só falando, porque realmente fica chato, gente. A gente tem que dizer, olha, eu vou ser sincera com vocês. Eu ia, aqueles congressos, professor sempre tem congresso, né? Congresso, conferência, não sei o quê. Gente, aquelas palestras, pode ser a coisa mais linda do mundo. Aí você ficar sentado ali horas e horas, aí vem um, fala, não sei o que, aí vem outro, fala. Até eu começava já a escrever o meu nome no papel, 300 mil vezes no caderno, porque eu já estava aguentando mais. Então a gente Bem tem que... assim. Não, a gente tem que ser sincero, porque chega um momento que cansa. Por mais interessante, por mais relevante que seja aquele assunto, acaba cansando. Então, quando a gente vai para a palestra que é motivacional, por que o pessoal não dorme? Porque o pessoal se levanta, acorda, né? Brinca, levanta a mão, sorri, dança. Por quê? Porque envolve interação. Eu não estou dizendo que vocês vão ter que ficar pulando, dançando na sala de aula, mas vocês precisam fazer com que eles se movam no sentido de criar, de executar alguma coisa, de resolver algo. Aí sim, eles se sentem interessados. Eu preciso resolver isso aqui. E a maneira como você também fala com eles. Gente, chega lá. Olá, bom dia, boa noite. Aí chega aquela coisa morta, então camarada eu já tô procurando edredom. Então, minha gente, olha a postura, falem com energia, com dinâmica. A dinâmica da sala de aula é que faz com que realmente a pessoa acorde. Tem aluno que perguntava, meu Deus do céu, a professora tá animada, às vezes eu nem tava não, sabe? Mas a gente tem que ser artista também. Aí você, vamos minha gente, vamos, porque senão você dorme junto. Então, como eu não queria dormir, então eu tinha que acordar todo mundo para ficar acordado junto comigo. Então, são estratégias que a gente usa. Então, é importante que você chegue, não precisa você também estar dando pulo, salto, se não é da sua personalidade, mas que você tenha uma maneira de falar, de gesticular, que realmente conquiste, que diga assim, poxa, que legal, professora X ou professor X chegou agora aqui, ó. Que legal, essa aula agora já vai ser para cima, né? A gente sabe que o professor passa horas e horas trabalhando, sai de uma escola, vai para outra, porque a gente sabe qual é a realidade do professor. São muitas horas de trabalho, lidando com muitas pessoas diferentes, com muitos estudantes diferentes. A gente precisa colocar o pé no chão e saber qual é a realidade. Que às vezes a gente está bem cansado mesmo.
Mas a gente precisa também criar estratégias para que eles trabalhem mais do que a gente. Porque se eu não dou mais trabalho para eles, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar o tempo todo naquela luta querendo chamar a atenção deles e quem vai se cansar mais, quem vai ser? O professor. Então, tudo é questão de estratégia. Então, procurar aulas mais interativas em que você busque resolução de problemas, desafios e assim por diante. A outra questão é feedbacks construtivos. Aí vem aquela questão, gente, o que é o feedback construtivo? É você conseguir, dentro de uma análise do que foi projetado, do que foi feito por você em termos de atividade, é você dizer, olha, isso aqui funcionou e dizer para eles em que aspecto funcionou, foi positivo, e depois o que é que não deu certo. Mas saiba falar sobre o que não deu certo de uma maneira gentil, porque às vezes tem professor que é tão grosseiro com o aluno, que diz uma coisa tão assim para o aluno que ele não conseguiu resolver alguma coisa, que ele até acha que nunca mais vai querer estudar na vida, acha que ele é incapaz. A gente precisa dizer, olha, isso aqui não foi positivo, por isso você poderia melhorar nesse sentido, ou o grupo poderia ter feito de outra forma. Você está instruindo, ajudando. Então é importante que vocês observem desses feedbacks que são construtivos, tanto para falar de questão positiva ou negativa. Depois aqui tem a questão da integração à tecnologia. Aí vem a questão da inteligência artificial. Gente, olha, a gente está falando o tempo todo sobre a importância de a gente não perder o bonde, não perder o ônibus, não perder, não sei, perder alguma coisa, a gente não pode perder. E tem muita gente que já entendeu, que já pegou a coisa. Professor que está antenado, professor que é atualizado, professor que tem aí, ó, um senso assim mais aguçado para ver o que é que ele pode fazer com a inteligência artificial, ele já está entendendo, eu vou aprender isso aqui, porque isso aqui vai ser importante para minha prática, para o meu reconhecimento, para a minha valorização e, inclusive, para que eu possa ter condições de ser mais bem remunerado pelo meu conhecimento. Porque daqui a um tempo, sabe o que é que vai acontecer? Aqueles que ficaram, o que é isso? Desavisado, sem prestar atenção no que está acontecendo, vão ficar para trás. Quando for lá, de repente, você tem uma oportunidade até de um emprego melhor, você está numa colocação melhor, e que você precisa desse conhecimento, e você diz assim, eu estou pronta, ou eu estou pronto. Eu tenho capacidade de fazer isso. E, ao invés de você chegar lá na hora H e dizer assim, perdi, acabou-se, não tenho. Vai ficar outra pessoa no seu lugar. Então, a gente precisa ter essa consciência hoje. Quando fala da questão da integração da tecnologia, a gente sabe que a BNCC, existe todos esses documentos educacionais já abordam a importância da tecnologia como sendo prática de ensino. Mas aí o que você vai fazer? Estudar ferramentas, saber quais são as plataformas educacionais que estão aí, né, fazendo com que esse aprendizado se torne mais dinâmico. Você vai observar quais são os softwares educacionais, vai perceber quais são os aplicativos que você pode utilizar. O que é que você pode usar hoje em termos de tecnologia que vai fazer com que esses estudantes se sintam mais engajados? Porque ele vai ver um professor diferente, novo para ele. Ele está acostumado lá com o professor do livro didático, que senta, vai lá no birô, abre a página X, faça a atividade e acabou. E aí você chega com uma aula dinâmica, com slides, quando você vê o interagindo com questionários, enfim, com jogos interativos que ele pode ali fazer. Claro que ele vai ter uma aula muito mais engajada, né, com estudantes mais interessados. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí vem a questão, você tem que se capacitar. Você tem que procurar aprender. Existem cursos aí, né? A gente está aí vendo a questão do workshop, que vai acontecer no dia 4 de setembro. Lembrando aí para todo mundo que 4 de setembro a gente tem um workshop que vocês vão aprender na prática como utilizar as ferramentas de inteligência artificial em sala de aula. Não vai ser como no sentido assim, de live, como a gente está fazendo aqui no Instagram, porque é um formato diferente. Vai ser um workshop que você vai ter uma aula mais interativa no sentido da aplicação prática, mostrando as ferramentas, te ensinando a fazer. Tá bom? Então, eu quero que vocês fixem bem, dia 4. Quem não está ainda no grupo de espera, vai lá no link da bio, clica, entra no grupo de espera. Hoje, o pessoal já recebeu o primeiro bônus. O pessoal que está lá no grupo de espera já recebeu o primeiro bônus hoje de presente. E a gente vai dar outros bônus também para as pessoas que estão no grupo de espera. Então, não perca essa oportunidade de aprender, de receber os bônus. E entra no grupo hoje. Não vai fazer amanhã, não esquece. Vai, depois que terminar a live, vai lá, entra no nosso grupo de espera. Também nós já temos o nosso link do workshop. É só você clicar
e você fazer a sua inscrição para garantir logo a sua vaga, tá bom? Então, não esqueçam, porque isso é capacitação e a gente está muito comprometido aqui para que a gente entregar o melhor para vocês terem a melhor experiência. Então, voltando aqui, que eu já estou concluindo, é a questão da conexão com o mundo real. A gente precisa mostrar ao estudante por que ele está aprendendo determinado conteúdo, por que isso faz sentido. Escutei várias vezes, porque eu estou... E eu mesmo já fiz a pergunta, gente. Quando eu aprendi matemática, eu perguntava, meu Deus, por que eu tenho que saber esse negócio de bissetriz? Por que eu tenho que saber... A gente se questiona, principalmente com as disciplinas que a gente não se identifica. Né? Mas, assim, é muito importante que o professor diga, você vai aprender por isso. É importante por isso. E não só porque você tem que repetir uma coisa que não vai fazer sentido na sua vida no futuro. E um ambiente de aprendizagem positivo, onde a gente vê respeito, valorização, onde a gente percebe a integração positiva. E a questão das expectativas claras. Você precisa deixar claro para o seu estudante o que é que você espera dele. Quantos professores não fazem isso? Cobram isso, mas não fazem isso. Cobram o que nenhum aluno conseguiu entender o que ele precisa fazer. Então, deixe claro qual é a sua expectativa em relação a ele. O que é que você quer em relação a ele? Ele tem que aprender, ele vai fazer de tal forma. Olha, o resultado que eu espero de você é esse. Você precisa ser claro. Ele entender e até conseguir chegar onde você espera. E, por último, é a questão da adaptação ao estudo de aprendizagem do aluno. Vem aí a inteligência artificial para nos ajudar nesse sentido. Porque quando a gente fala de personalização, hoje a inteligência artificial ela é importantíssima nesse sentido. Você pode organizar atividades interativas em que o estudante vai ter algo mais relacionado às necessidades dele. Então, você pode personalizar de acordo com as ferramentas. A gente falou disso bastante na nossa live do sábado. Né? A gente falou muito sobre essa questão da personalização, falou do ChatGPT, a gente falou de muitos aplicativos que a gente pode personalizar a questão das atividades e do ensino. E a questão da autonomia é promover a liberdade direcionada, criar momentos em que o estudante ele possa fazer escolhas também sobre quais são os temas do seminário, assim, que você pode direcionar, quais são os objetivos que você quer nesse trabalho, deixe que ele também pense, que ele também participe com autonomia em relação às atividades. E criar desafios adequados. Quando eu falo criar desafios adequados, como ele gosta de ser desafiado, tome cuidado com o desafio que você propõe. Não coloque nada que você sabe que ele não será capaz ainda de realizar. Nem dê algo muito fácil em que ele não tenha que minimamente pensar e ter que desenvolver a habilidade dele ali para conseguir superar alguma dificuldade e conseguir atingir o objetivo. Então, você precisa saber exatamente o que você vai fazer. Nem botar uma coisa muito difícil, nem colocar muito fácil. Coloque na medida certa. Como professor, você sabe sim fazer isso. E por favor, viu, gente? Tem aquela coisa do desafio da prova. Gente, eu falo tudo. Bastidores. Vou dizer. Vocês sabem que eu acabo contando aqui na live. Acabo contando os bastidores de sala do professor. Aquela turma, sabe? Aquela turma que o professor não aguenta porque faz muito barulho, perturba, não sei o quê. Quando for na hora da prova, quantas vezes não escutei isso? Na hora da prova, vou fazer uma prova bem difícil. Aí o que vai acontecer? O prazer dele é ver todo mundo chorando, recebendo a nota. Mas, minha gente, o objetivo não é esse. É o contrário. Por isso que eu estou falando. Uma turma como essa vai estar engajada? Claro que não. Porque muitos resultados negativos acabam comprometendo até um ambiente de aprendizagem. Porque todo mundo acaba se sentindo incapaz e achando que está ali por estar, mas não está realizando nada, não está crescendo em nada, desenvolvendo em nada. Então, o professor precisa, sabe, acalmar os ânimos e, pelo contrário, pelo caminho da conquista. Como é que eu conquisto agora essa turma para que eles se tornem mais engajados e interessados na aula que eu estou dando? Vamos mudar um pouquinho o processo, em vez de colocar um desafio além do que eles, né, proposital, sabendo que ele não vai atingir. O meu desafio agora é o seguinte: o professor se desafiar a aprender as ferramentas de IA, inovar em sala de aula e revolucionar a sua prática. Então, a gente é que precisa agora se desafiar e esses alunos vão dizer assim, nossa, o que é isso? Né? O que aconteceu com o professor? Que o negócio tá bom demais, eu tô querendo ficar aqui. O negócio tá interessante. Então, esse é o objetivo que a gente tem quando a gente diz que as ferramentas, sim, né, os aplicativos que existem aí, existem muitas possibilidades de você revolucionar a sua prática de ensino. Agora, ok, vamos com Sidney.
porque ele agora vai dar continuidade aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Isso mesmo, Andresa. Como você falou, né, a gente está aqui para ensinar ou falar alguma coisa sobre a potencialização e o engajamento na sala de aula, né? E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode dar um engajamento maior? Como que a gente pode estar fazendo com que o aluno ele se sinta acolhido na sala de aula? Com a IA hoje, né, que a gente vai falar da inteligência artificial, para quem está vendo esse mundo agora, descobriu depois da pandemia, a inteligência artificial ela é alguma coisa mais antiga. Antes da pandemia, lá no ano de 2000 e alguma coisa, já existia essa tecnologia. Porém, né, com a pandemia, todo mundo em casa, foi aquilo do avanço tecnológico, era aluno fazendo aula online, a gente lá na frente da Netflix, e muita tecnologia acabou que cresceu muito. E muitas empresas viram essa oportunidade e foram expandindo, aí foi aprendendo mais. E hoje a gente vê a inteligência artificial em vários setores. Agricultura, no comércio varejista, em tudo. E é claro, a gente vê muito também na educação. A gente pode citar muito hoje um aplicativo que eu acredito que todo mundo vai conhecer, que é Duolingo, que é para aprender a falar outras línguas, inglês, português, enfim, a língua que você escolher. E aquilo nada mais é do que uma linguagem de IA. Ela foi programada para você fazer aulas e, de acordo com o teu desenvolvimento, ela vai criando atividades que se adequem ao teu nível. Ou seja, se você está no nível básico, ela vai te dar atividade de nível básico até você adquirir nível para intermediário, avançado e assim por diante. E na sala de aula a gente pode fazer alguma coisa, eu acredito que idêntica. Hoje em dia a gente pode chegar na sala de aula e fazer um perfil para a turma. No próprio ChatGPT a gente consegue fazer isso. Imagina, você como professor fazer um perfil para a tua turma, onde você vai estar aplicando atividades direcionadas para os problemas que eles estão enfrentando naquele momento, naquela matéria, por exemplo. A gente hoje consegue criar um perfil para uma determinada turma ou então um determinado aluno específico. Mas como a ideia aqui é expandir, né, fazer com que tenha um engajamento maior na sala de aula, então seria para criar um perfil para a turma. Ou seja, a gente poderia criar um perfil para a turma e fazer o quê? Um aprendizado personalizado, que foi o que a Andresa falou anteriormente. A gente consegue fazer isso justamente analisando as atividades que estão sendo feitas em salas de aula, o desenvolvimento dos alunos e até mesmo com a observação do próprio professor. Porque quem aí acha que a gente está ensinando alguma coisa que vai substituir o professor na sala de aula está totalmente errado. Porque é para andar em conjunto. No caso, é só um suporte para o professor. Ele vai ajudar, vai auxiliar, mas não vai substituir. Porque esse futuro de substituir o ser humano, acho que ainda está um pouquinho longe, não está na realidade da gente agora, não. Mas, enfim, continuando, a gente pode criar um ensino personalizado de acordo com as necessidades de cada turma ou de cada aluno, se for o caso. E com isso, a gente consegue fazer um monitoramento daquela turma para ver o progresso. Se você quiser ver um progresso semanal, mensal, até semestral, né, que seria, eu acho que o caso mais adequado, a gente consegue estar acompanhando, ver quanto que o aluno desenvolveu, quanto que aquela classe desenvolveu, e o que ela desenvolveu e o que não desenvolveu. A gente pode pegar, por exemplo, uma aula de matemática. A gente pode acompanhar um bimestre inteiro e ver se aquele aluno teve dificuldade, ou aquela classe teve dificuldade em determinado assunto, simplesmente fazendo a automoção. Aí vai caber ao professor procurar meios e formas de fazer dinâmicas ou encontrar outras estratégias para estar alcançando aquilo. No caso, aquela perda que teve. Porque a gente consegue fazer esse acompanhamento, consegue fazer uma espécie de gráfico para estar acompanhando o desenvolvimento daquela classe. E com isso, a gente tem várias ferramentas que também podem ajudar o aluno a ter uma imersão, para que ele consiga se desenvolver muito melhor.
Quem aí for professor de inglês que está acompanhando, me perdoe se tiver errado a minha pronúncia, mas o Khan Academy é uma plataforma que ela parece com o Duolingo, porém ela tem todas as matérias, no caso inglês, história, matemática, filosofia, e ela é praticamente da mesma forma que Duolingo. Você vai entrar lá, vai criar um perfil, no caso tem um perfil para aluno, professor e para os pais também, vai de acordo com o que seja com o desejo da pessoa. E lá você vai estar acompanhando o seu desenvolvimento. Você pode começar, por exemplo, com aula de português, coloca o seu perfil que é iniciante e vai avançando. E a plataforma ela vai identificar se você está tendo esse desenvolvimento e se você precisa focar mais em alguma parte ou em alguma outra parte. Essa é apenas uma das ferramentas, né, que existe, uma ferramenta que, é claro, o aluno não pode ficar sozinho nessa plataforma, ele tem que ter um acompanhamento, porque a gente sabe que, eu mesmo falando como aluno, que eu não sou professor, né, mas como aluno, a gente sabe que às vezes a gente não faz uma autoanálise, às vezes a gente não sabe o que é que nós mesmos precisamos desenvolver. E até a plataforma, que é a inteligência artificial, ela não pode ser que ela não esteja vendo a direção correta. Como falei, é alguma coisa que é para andar lado a lado com o professor. Tem que ter o suporte dos dois lados, para que haja um melhor desenvolvimento do aluno e até mesmo do professor. E com isso a gente também pode ver outras ferramentas que vai desde de algo parecido, uma inteligência artificial que ensinam até chatbots. Hoje a gente tem até no WhatsApp chatbots que vai ensinar um determinado assunto, vai ensinar o aluno como que faz alguma coisa referente a um problema de matemática, a uma correção de alguma coisa de história, alguma coisa do tipo. E eu vou deixar agora com a professora Elaine, que ela vai falar um pouco de como que poderia estar fazendo a aplicação melhor em sala de aula, ela como professora, né? Isso aí. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes em estar recebendo vocês aqui. Implementar as ferramentas de inteligência artificial para aumentar o engajamento em sala de aula pode estar proporcionando um ambiente mais interativo, né? Mais eficaz. Eu, particularmente, gosto muito de estar levando coisas novas para os meus estudantes, e quando se trata de inteligência artificial, né? Ele está levando essa parte para eles, que eu acredito que, como eu disse na live anterior, né, é uma coisa que eles gostam bastante, eles estão nesse mundo tecnológico. Então, tudo que a gente levar, principalmente, para que eles possam estar utilizando o que eles gostam, que é o celular, vai ser muito bom. Mas a gente não pode usar as ferramentas de IA só com o celular, não. Tá certo? É uma dica só, né, apenas. Porque nós, por exemplo, podemos levar um game como Kahoot, por exemplo, eles vão amar, entre outros, né? Mas primeiro, a primeira coisa que eu preciso fazer, antes de estar levando essas coisas, as ferramentas de inteligência artificial, antes de estar utilizando as ferramentas de IA para a sala de aula, para o engajamento, é compreender a necessidade dos meus estudantes. Eu preciso saber qual a necessidade, né? Antes de implementar qualquer ferramenta, nós precisamos compreender onde eles estão com mais dificuldade, para poder também sabermos escolher melhor a ferramenta para usar e ter um melhor resultado com esses estudantes. Né? A gente não vai jogar assim, chegar lá, vamos fazer isso. Não, eu vou fazer primeiro uma pesquisa, identificar onde estão as necessidades dos meus estudantes, selecionar, saber escolher a ferramenta de IA para poder estar levando para a sala de aula. Porque Sidney já citou alguns aí, como, por exemplo, os chatbots, né, que podem estar levando para você, proporcionando para você, professor, uma facilidade de respostas automáticas para os seus estudantes no WhatsApp e em outras redes sociais que eles utilizam bastante, né? Podemos também estar
procurando ferramentas de IA como plataformas de aprendizagem personalizada. Aí Sidney deu aí um exemplo do Duolingo. Eu trago também um Aprendizap, que é para o professor. Lá tem aulas prontas, aulas dinâmicas, aulas interessantes, né? Que dá para você também estar enviando material pelo WhatsApp com uma ferramenta de IA automaticamente para os seus estudantes, usando o Aprendizap. Porque você vai criar ali uma turma com todos os seus estudantes, fazer um cadastro, né, que é bem interessante. Temos a gamificação educativa, como eu já falei. Eu falo muito do Kahoot porque eu gosto demais, sabe? Eu acho muito interessante. Parece um joguinho de videogame, mas nós temos vários jogos que dá para criar também com a ferramenta de IA e você produzi-los e leva para a sala de aula sem o uso de dados móveis, sem uso de internet, de Wi-Fi, né? Dá para estar levando uma coisa mais dinâmica. Sistema de recomendação de conteúdo, porque você pode parar para pensar o seguinte: qual é a necessidade do meu aluno? Selecionando a necessidade do meu aluno, eu, por exemplo, como professora de língua portuguesa, a Andresa também aí, eu posso dizer, olha, ele está precisando ler mais, né? Uma leitura vai ajudar bastante. Aí eu digo, olha, vai ler Clarice Lispector, né? Vai ler Machado de Assis, Gil Vicente, né? O Alto da Barca do Inferno com Gil Vicente. Aí, gente, eu tô jogando uma dinamite, uma bomba nos pés desse menino e dizendo a ele, ó, não lê de jeito nenhum. Porque ele vai começar por uma coisa que, para ele, naquele momento, é chato, né? É uma leitura maçante, uma leitura que ele não vai gostar a princípio. Eu tenho que fazer essa pesquisa para saber a necessidade e, logicamente, eu vou saber o que é que ele gosta de ler. O que que você gosta? Eu faço entrevista, eu faço um Google Forms, né? De repente, e seleciono os melhores livros para eles. Eu coloco lá uma série de livros para eles escolherem. Ou então, de repente, eles mesmos digitarem. Né? Dentre esses, aí a gente pode, sim, selecionar aqueles que eles gostam, que dá para a gente utilizar na sala de aula, no dia a dia. Então, eu tenho que procurar meios, logicamente, tenho que procurar primeiro saber a necessidade do meu estudante, depois escolher a ferramenta de IA adequada para estar ajudando esse estudante. E desenvolver ou escolher as ferramentas. Foi citado anteriormente também a criação de uma ferramenta de IA, um assistente, né, personalizado, que nós vamos explicar a vocês lá no workshop. Né? Quem participar do workshop vai saber detalhes de como criar o seu assistente virtual personalizado. Né? E é muito fácil, muito rápido e muito prático. Você vai estar melhorando, assim, significativamente a sua comunicação, a sua forma de enviar conteúdos, atividades para os seus estudantes. Então, desenvolvendo essas ferramentas ou escolhendo com base na necessidade do seu estudante, identificando a necessidade do seu estudante, com certeza você vai ter um engajamento muito melhor, muito maior. Não é que, às vezes, algum professor pode estar aí pensando, oxa, agora eu vou ter que fazer tudo o que o meu aluno quer. Não é que você vai fazer o que o seu aluno quer. Você vai mostrar para ele uma forma melhor de aprender. Né? Você vai estar procurando entendê-lo. Você vai estar procurando entender as necessidades dele para estar melhorando, potencializando esse aprendizado. Logicamente, você vai selecionar ou desenvolver e vai treinar a sua IA. Vai treinar a sua inteligência artificial para que ela possa estar melhorando ou dinamizando as suas aulas para que tenha mais engajamento. Como a Andresa falou logo no princípio, uma aula mais alegre, uma aula mais interativa, uma aula onde o aluno possa participar, se torna uma aula interessante. Né? O estudante não vai querer. Eu já ouvi várias vezes alguns alunos meus dizer, eita, eu só vim hoje porque tinha aula da senhora. E isso alegra a gente. Né? Isso deixa o professor com um sorriso de orelha a orelha, de dizer, olha,
Que bom, né? Graças a Deus. Tinha aula. E olha que nem todos os estudantes gostam da aula de língua portuguesa. Mas a gente tem que procurar dinamizar. Procurar formas de atrair a atenção desses estudantes. Até naquela leitura chata, que eles vão se esforçar bastante para dar um feedback maravilhoso. Aí, vamos falando já em feedback, né? Com isso que você fez, você treinou uma IA, por exemplo. No primeiro você fez um levantamento, né, das necessidades dos seus estudantes. Você escolheu a ferramenta, ou você criou, desenvolveu uma ferramenta de IA para estar te ajudando. Você levou para a sala de aula, depois você vai querer um feedback. Então, teste antes de você levar para a sala de aula. Faça testes. Pega um grupo de estudantes para que ele possa fazer aquele teste, a gente possa ver como é que se dá o trabalho, se foi fácil para ele utilizar, se foi mais complicado, para você criar estratégias de facilitar essa utilização, né? Testa com outros professores, colegas seus também, porque eles vão também te dar um feedback maravilhoso. Eles vão procurar, você vai procurar formas de estar levando da melhor forma possível essas IA, essas ferramentas de inteligência artificial para a sala de aula, está levando para o seu aluno melhorar e vai estar, antes disso, já vai ter feito uma pesquisa de se ela funciona, se não funciona, se foi difícil, se foi fácil acessar, e se o professor gostou, se o aluno gostou, né? E aprimorar continuamente. Com tudo isso que você vai pegando de feedback, você vai levando para os seus estudantes. Eles vão dizendo se gostaram, se não gostaram. Eles vão dizendo se foi produtivo, onde tiveram dificuldades. E você vai melhorando. Porque, como a Sidney falou anteriormente também, a inteligência artificial, ela vai aprendendo cada vez mais, né? Nós falamos muito sobre isso na live passada. Toda vez que você manda uma informação para a inteligência artificial que você criou ou que você está utilizando, como o ChatGPT, por exemplo, ela vai aprendendo. O aprendizado de hoje vai ser, ou melhor, o aprendizado de hoje vai ser diferente do que ele aprendeu ontem. Ontem eu perguntei uma coisa para o ChatGPT que ele se embananou um pouco para me dizer, né? Se atrapalhou, mas quando foi hoje ele já fez assim, muito rápido. Nós estávamos testando aqui também semana passada e enviamos um comando para o ChatGPT, que era para criar uma atividade com 10 questões, com um botãozinho para clicar, e ele dá o feedback, dizer se estava correto e por que tinha errado e etc. A ferramenta, o ChatGPT, a princípio, ele fez com 2 questões, depois com 3 questões, e foi errando, nós fomos dando outros comandos e chegamos ao que nós queríamos. O que eu quero dizer a vocês também é que não vai ser da noite para o dia. E nem vai ser no estalar de dedos, né? Nós sabemos que tudo que nós vamos fazer vai dar trabalho, né? Para nós estarmos hoje aqui trazendo esse conteúdo para vocês, nós estudamos, nós testamos, nós treinamos para trazer para vocês. E na próxima semana, semana que vem, nós estaremos pelo YouTube fazendo uma demonstração prática do que nós estamos falando para vocês aqui. Vamos compartilhar a tela e mostrar para vocês muitas coisas do que nós estamos apenas falando, né? Para vocês verem que dá sim para fazer, não é difícil, mas precisa treinamento, precisa a capacitação, né? A gente precisa se capacitar para poder fazer. Não é só, simplesmente eu vou abrir o ChatGPT e vou mandar ele fazer alguma coisa. Ele vai fazer, mas talvez não saia como você quer, né? Por exemplo, criar um código em HTML para aparecer um GIF, por exemplo, aparecer uma atividade clicável com um botãozinho. Eu não sei programar, você sabe? Então, se nós não sabemos, nós vamos ter que usar a IA. Mas aí eu tenho que saber dar o comando certo para ela. O ChatGPT não vai fazer eu dizendo, olha, eu quero uma atividade com 10 questões sobre substantivo. Ele pode até fazer, mas ele não vai fazer como eu quero, da forma que eu estou precisando. Eu preciso ter o comando certo. Eu tenho que saber
dá o comando para ele. Ele vai aprendendo cada vez mais. Nós precisamos, na verdade, né, também, lembrar de garantir que as ferramentas de inteligência artificial respeitem todas as regulamentações, né? A privacidade, de proteção de dados, não só dos estudantes, como dos professores que nós vamos estar fazendo o teste, né? De todo mundo que a gente vai estar inserindo ali aqueles dados, mantendo o quê? O ambiente seguro, né? A ética faz parte do nosso trabalho. Nós temos também que ter uma promoção, a promover, melhor dizendo, a participação ativa dos alunos. Com tudo isso que foi falado, se eu tiver uma aula dinâmica, uma aula que o aluno possa participar, possa dizer se está entendendo ou se não. Porque, gente, há muito tempo atrás, o professor era o detentor do saber. O professor ficava ali na frente, dizia e acontecia, e o aluno muitas vezes não tinha nem o direito de questionar. Eu vou dar um exemplo a vocês. Quando eu estava lá pela segunda, terceira série, que hoje é terceiro, quarto ano, né? A professora foi falar sobre substantivos. Substantivo concreto, substantivo abstrato. E ela falou, substantivo concreto é tudo aquele que a gente pode apalpar, a gente pode tocar. E substantivo abstrato tá só na imaginação. Aí eu, beleza, aprendi, né? Aprendi. Quando foi na prova, ela colocou Deus. Aí para dizer se era concreto ou abstrato. Aí eu lembro demais, assim, foi um dia desse, né? Faz pouco tempo. Aí eu coloquei que era abstrato, porque eu não podia tocar em Deus. Na minha mente, Deus só estava aqui na imaginação, porque eu não posso tocar em Deus, eu nunca vi ele assim, né? Aí eu coloquei, a professora, errado. Aí eu, mas professora, por quê? Eu não posso tocar em Deus, não é concreto, é abstrato. Ela foi e disse, menina, que já viu Deus ser um substantivo abstrato, ele é concreto. E ela não soube me dizer o porquê. Disse que era porque no livro estava dizendo que era concreto e ponto. Eu não tinha como questionar. Hoje não. Hoje eu sei, né? Logicamente aprendi na faculdade, viu? Olha como demorou. Mas os meus estudantes, eles sabem bem direitinho, porque eu vou tintim por tintim, né? E eles questionam o porquê. E nós precisamos estar aptos não só aptos, mas solícitos a estar respondendo essas perguntas para eles, principalmente no que se refere ao aprendizado. E quando a gente fala de IA, de inteligência artificial, eles vão questionar, e muito, viu? Como é isso, como se faz aquilo. Então, quando os alunos questionarem, vocês precisam estar ali, ó, prontos. Por isso, os testes. Vamos testar antes. Porque eles vão perguntar e vocês vão dizer, olha, é por isso ou por aquilo, né? Por um caminho ou por outro. Então, explique que as ferramentas, como as ferramentas de IA podem ser usadas, podem ser utilizadas para incentivar a participação ativa de seus estudantes. E, logicamente, o foco é na aprendizagem. Nós precisamos ter isso em mente. O foco é na aprendizagem. Nós, professores, estamos direcionando os nossos alunos. E outra coisa, bem mais, eu acredito que significativa. O foco sendo na aprendizagem, nós temos que nos certificar de que essas inteligências artificiais que nós estamos utilizando em sala de aula são complemento do aprendizado, né? Você, professor, é quem vai levar o conteúdo para eles. Esse complemento é para que a aula se torne mais atrativa, para que você tenha mais engajamento, para que você possa observar, obter as necessidades dos seus estudantes e melhorar o aprendizado dele. Então, as ferramentas de inteligência artificial são complemento, né? Você não vai deixar lá a inteligência artificial fazendo o seu, né? Ah, não, agora a inteligência artificial vai fazer todo o trabalho, vai explicar para o aluno.
lembre-se que elas vão seguir os comandos dados por vocês. É mais ou menos por aí, né, Andresa? Nós precisamos estar entendendo que a inteligência artificial é muito, muito boa, ajuda bastante, mas nós, os professores, é quem temos que estar direcionando os nossos estudantes e dando os comandos corretos para essas inteligências estarem nos auxiliando, né? Com certeza, Elaine. E complementando que na live passada a gente falou sobre questão de produtividade, né? O professor, aquele fardo do tempo, de tanta coisa para fazer, tantas demandas, e as ferramentas de inteligência artificial auxiliando o professor nesse sentido. Inclusive no workshop, quando a gente for fazer a aplicação prática para vocês, os inscritos, né, para as pessoas que se inscreverem, a gente vai te ensinar a ter um assistente. Já pensou, 24 horas, sem reclamar, não falta. É demais, gente. Vocês vão ter um assistente que vai simplesmente fazer por vocês o que vocês demorariam horas, vocês vão fazer em minutos. É algo surpreendente. Por isso, fique por dentro da inovação. Eu coloquei alguns avisos aí para vocês na live. Siga o nosso perfil para ficar interagindo com os nossos posts, que a gente está sempre colocando as novidades, dicas sobre a questão da novidade mesmo, do que está acontecendo na educação. Quem é seguidor do Expertise Mestra vai estar sempre atualizado, porque o propósito do nosso perfil é fazer com que você seja um professor atualizado, um professor que realmente vai buscar conhecimento. Uma outra questão importante entra lá no link da bio. Lá tem um link de inscrição para o nosso workshop, que vai acontecer no dia 4 de setembro, às 19 horas. E também tem o nosso grupo de espera do workshop. Então, entra nesse grupo, porque hoje o pessoal já recebeu presente, já recebeu bônus. Então, quem está no grupo recebe bônus. E se você quer participar da aula prática que a gente vai fazer no sábado, às 19 horas, é importante que você entre nesse grupo para você receber o link e participar conosco. Uns recadinhos aí rápidos, que é muita informação. Isso mesmo, muitas informações. Então, se você não entrou ainda no grupo de espera, clica lá no link da bio e vai fazer parte do grupo de espera, ou, se preferir, já clica logo no link para participar do workshop, que você vai ser direcionado para o grupo do workshop. E eu tenho certeza assim, que vai ser um momento de muito crescimento, de muito aprendizado. E assim, aquela questão da colaboração, né? Do quanto um professor ele pode colaborar com o outro. E também o workshop ele pretende fazer com que vocês tenham autonomia. Nada mais de ficar dependendo do colega, né, Elaine? Ficar lá dependendo do colega, pedindo favor o tempo todo, pedindo para o aluno fazer para você, porque você não sabe mexer, não sabe fazer. Além do fato de que você vai inovar na sua prática. Você vai conseguir ter um trabalho muito mais leve, vai ficar muito menos cansado. Imagina você tendo mais tempo para cuidar de você, porque professor é profissional, mas também é gente, né? É humano e precisa trabalhar de uma maneira mais confortável. Então, as ferramentas estão aí para te auxiliar em todos os sentidos. Então, quem ainda não fez a inscrição ou quem ainda não está no grupo do WhatsApp, entra lá, vai lá no link da bio, clica que tem lá o botãozinho, você clica, entra no grupo, fica recebendo nossos bônus. Gente, só está recebendo bônus quem está no grupo, tá? A gente está tratando com muito carinho o pessoal que está entrando no grupo, que está com a gente lá, e a gente vai dando dicas, e a gente vai entregando para eles uns mimos especiais, porque eles estão lá conosco. Então, se você ainda não está, não perde, entra lá no grupo e participe também. Então, 19 horas, a gente vai falar sobre o quê? Qual é o tema, Elaine, da nossa próxima live? Vai ser sobre a questão de Qual é a dica? Criatividade. Criatividade. A gente vai mostrar para você como você pode fazer com que sua aula seja mais criativa usando as ferramentas. Só que a gente não vai ensinar, assim, falando mais como a gente está nesse formato de live, não. A gente vai mostrar na prática. Por isso a gente vai precisar ir para o YouTube no sábado. A gente vai abrir lá, mostrar para você a ferramenta, entrar na ferramenta e mostrar no passo a passo como é que você vai fazer. Então, não percam essa live do sábado, que vai ser às 19 horas. Entra no grupo para pegar o link, não esquece disso, para você participar junto conosco. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma experiência, se já conhece as ferramentas de inteligência artificial, se já tem utilizado, se quiser colocar alguma coisa nos comentários, fiquem à vontade para a gente interagir também e saber um pouquinho sobre vocês.
Alguém já usa? O pessoal que está assistindo a live aí, alguém já usa a inteligência artificial? Já tem usado ou não? Estou aprendendo, não sei. Eles estão um pouquinho tímidos. Eles mandam o coração pra gente, deixa a gente apaixonado, mas depois, na hora de falar, fica calado. Deve ser um amor muito Ficam grande, né? caladinhos. Eu sei como é que é. A paixão, né? A gente manda o coração e na hora de falar, fica... eu gostei. Ai, muito bem. Isso Adriana, mesmo. parabéns, Adriana, está aí usando. Isso. Tem algumas pessoas que me perguntam muito assim, nossa, como tu consegue fazer isso? Por exemplo, uma apresentação, né, no Canva, inserindo não só fotos, vídeos, vídeos de IA falando, né? Nossa foto cantando, como nós postamos aí no Instagram esses dias, né? Gente, é muito fácil, mas é aquela coisa, como nós já dissemos, né? Precisamos ter o comando certo, precisamos ter a formação para que isso aconteça. Eu digo a vocês que não é impossível, não é difícil. Você pode até estar pensando aí, poxa, não, vou fazer isso não sei nem mexer no celular direito, eu vou fazer isso. Não, não é difícil. Eu aprendi com muita facilidade. Sidney sabe aí que eu tinha um pouco de dificuldade no início, em digitação, mas eu disse, não, eu preciso dar a volta por cima, eu preciso melhorar, eu preciso mudar isso. E fui aprendendo aos poucos. Hoje, graças a Deus, consigo fazer bastante coisas e estou aprendendo cada vez mais. Sempre que tem um tempinho, eu vou treinando ali. E ele, Sidney, nem se fala, né? A Andresa também, aí usa o Canva, que é uma beleza, né? Sidney, quando eu digo, olha, vamos ver um vídeo para ver isso. Ele, não, deixa eu explorar aqui. E, assim, muitas vezes vai aprendendo sozinho, né? Não, vou explorar primeiro, depois, se eu não conseguir, eu vou ver um vídeo e acaba nem vendo o vídeo, como eu faço muitas vezes, né? Para utilizar. Ele é pega muito rápido, né? O pessoal mais jovem, um pouquinho mais jovem, pega muito rápido as coisas. Mas não é difícil. Digo a vocês que não é difícil. Se eu aprendi, se muita gente está aí aprendendo, então você também pode. Você consegue. Ou seja, se você está começando agora do zero, que isso não seja um bloqueio para você. Você tenha em mente que você sim é capaz de aprender e utilizar isso a seu favor. Quando a gente colocou no workshop, né, o título de uma parceria de sucesso, a gente realmente acredita nisso, né? Quando você se une à inteligência artificial, ela se torna a tua assistente. Ela é a tua auxiliar. Ela vai facilitar todo o processo de planejamento, de projetos, coisas que você ia levar muito tempo, que muitas vezes cansa o professor, né? A gente sabe que é uma demanda de trabalho muito grande, o dia inteiro trabalhando, fazendo muitas coisas, não é só entrar na sala e dar aula, são outras demandas que a gente tem que fazer. Então é importante que você aproveite, entre, não fique para trás, não fica para trás, gente. Vamos seguir aí em frente, aprender a utilizar essas ferramentas e inovar na educação. Isso vai ser um crescimento para você como profissional, para você realmente ter outras perspectivas, não se acomodar onde você está, você ver além, né, e conseguir ter, vamos dizer assim, realizar os seus objetivos profissionais. Eu vejo como uma grande, vamos dizer assim, aliada mesmo nesse sentido. Então, pessoal, vocês vão falar mais alguma coisa? Eu já vou me despedindo aqui do pessoal, dizendo que no próximo sábado, 19, a gente tem encontro marcado. Não esqueça, a gente vai falar sobre criatividade, com as ferramentas de IA. A gente vai mostrar para você como você vai criar uma aula criativa. Mesmo você que não está sabendo quase nada de inteligência artificial, você vai descobrir como ter uma aula criativa, porque a gente vai te ensinar isso. Então, entra no grupo do WhatsApp, que está lá no link da bio, porque você vai receber o link por lá, você vai participar com a gente, além dos bônus, que só quem está no grupo é quem está recebendo de presente. Tá bom? Beijo para vocês, um grande abraço. O pessoal vai se despedir também. Tchau, tchau, gente. Nós esperamos vocês lá no sábado, viu, no YouTube. Vamos enviar o link para todos participarem. Beijo e obrigada pela participação. Beijo, tchau.